Força da natureza e condição para que a vida exista, a água também é uma fonte inesgotável de inspiração. O FASA, Festival de Artes e Saberes das Águas, reúne manifestações artísticas e pensamentos inspirados nesse elemento vital. Rios, mares, cachoeiras, lagos e nascentes que moldam a identidade cultural de seus territórios. A série O Caminho das Águas integra o FASA Digital, plataforma que traz para o ambiente virtual a essência desse festival. Em cada episódio, você vive histórias e experiências das cidades visitadas pelo FASA, mostrando como a água inspira e molda as tradições culturais, artísticas e comunitárias de cada lugar. Aqui, paisagens aquáticas, identidade local e sustentabilidade se conectam, criando um diálogo vivo e harmonioso entre a natureza e a expressão cultural. Um lugar onde montanhas de granito mergulham no oceano, onde o mar acaricia areias claras e uma grande baía de águas calmas se oferece como ventre de vida marinha e também de histórias, encontros e travessias. Essa é a cidade do Rio de Janeiro, terra de sol que doura a pele de quem faz do mergulho matinal o primeiro batismo do dia. Aqui, onde a calçada se confunde com o balanço das ondas, a água não molda apenas a paisagem. Ela é a própria identidade de quem vive. Afinal, a palavra carioca vem do tupi e atravessa séculos como um nome associado ao Rio Carioca. Um rio que foi, por um longo período, a principal fonte de água da cidade. Hoje, a memória líquida desse rio corre sob ruas e edifícios, com poucos trechos a céu aberto, mas suas águas continuam presentes no nome, na história e na alma daqueles que nascem nessa cidade. Foram os povos originários os primeiros mestres das águas dessa terra. Da navegação à pesca, da leitura do vento à leitura das marés, da canoa escavada no tronco ao conhecimento que atravessa gerações. Para eles, as águas também eram morada de narrativas e seres do imaginário, como o Ipupiara, figura da tradição tupi registrada em crônicas do período colonial. Esse ser, descrito como devorador de homens e associado ao perigo e ao mistério das grandes águas, pode ter contribuído para a formação de outras narrativas folclóricas nascidas do encontro com influências europeias, como as histórias de sereias. Entre elas está a lenda da Iara, ou Mãe d'Água, uma entidade das águas doces representada como uma figura feminina ligada aos rios, conhecida por seu canto encantador que atrai os homens para o fundo das águas onde se afogam. Mitos e lendas folclóricas que revelam a força das águas e o respeito e a atenção que elas exigem. Se os povos originários ensinaram a escutar a água e suas narrativas, os povos africanos e afro-brasileiros trouxeram a ela uma dimensão espiritual ainda mais profunda. A tradição de pular 7 ondas na virada do ano, fazendo pedidos e agradecimentos a Iemanjá, a rainha do mar, se espalhou para além dos terreiros, tornando-se um gesto cultural amplamente praticado. Pois no Rio, o mar pode ser templo, a praia pode ser altar e a água, morada do sagrado. Mas essa mesma orla, tão ligada ao lazer, à celebração e à fé, guarda também marcas profundas de dor e resistência. Na região portuária, o Cais do Valongo, hoje afastado da linha d'água por sucessivos aterros, permanece como um dos mais importantes vestígios materiais da diáspora africana no Brasil. Memória de milhões de vidas arrancadas de suas terras, lançadas ao oceano em jornadas de terror que as conduziram às Américas para uma vida de exploração e sofrimento, privadas de toda liberdade. Mas se o oceano foi caminho de violência e perda, ele também se tornou um espaço de memória, resistência e reinvenção. A ancestralidade que atravessou o Atlântico não se dissolveu nas marés. Ela segue viva, pulsando no corpo, no gesto, no ritmo e na criação contemporânea. É nessa continuidade, entre passado e presente,
que encontramos Laísa da Rocha Soares no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo, espaço onde o FASA realizou as ações presenciais que abriram sua segunda edição, e onde Laísa se apresentou como dançarina do grupo Tambores de Olocum, fazendo do corpo um território de memória e reconexão. Em sua trajetória, Laísa une dança, espiritualidade e pensamento crítico, para nos lembrar que falar de água é também falar de ancestralidade, de cuidado e de futuro. É uma grande responsabilidade e é uma grande honra dançar em homenagem, né, à grande mãe Iemanjá, mãe das cabeças, que aqui no Brasil, né, a gente relaciona muito ao mar, né, e em muitas regiões da África está relacionada às águas de rio também. E quando eu estou dançando, né, a dança ela é fluida, como as águas, né? A dança se movimenta como as águas. Quando eu estou criando, porque geralmente eu danço, claro que tem a ver com a minha experiência dentro da dança, mas eu estou criando ali ao mesmo tempo porque eu estou sentindo ali ao mesmo tempo. E estou sentindo a fluidez, as águas que estão em volta de mim, das pessoas. A água sensibiliza, a água se conecta também. A água também ela se desvia dos obstáculos, ela conduz também. Então a gente sente, por exemplo, com os tambores, que as pessoas estão conectadas com as águas, né? Quando elas estão ali dançando, né? Sim, sim. Até mesmo porque, né, o nome Tambores de Olocum. Olocum também é orixá. Uhum. Orixá relacionado às profundezas, o orixá também poderoso como todos os outros. As cores do Tambores de Olocum, né, os toques, muitas loas do Tambores de Olocum, feita para Olocum. Então tem ali o pensamento também nas águas, na força das águas. O pensamento, então, tanto para fazer o toque, quanto para dançar, para pensar nas coreografias, para fazer as coreografias. E essa conexão entre tambor, toque, dança, né, que mexe ali todos os sentidos, né? Ela é feita em conjunto, a construção da dança e do toque, da música, da cantiga. A gente tem as iabás dos orixás, todas estão relacionadas às águas. Por exemplo, minha mãe Oxum, minha mãe Nanã, Oiá também. As iabás estão conectadas às águas e às diferentes águas, né? Tanto as águas do mar, as águas dos rios doces, cachoeira, as águas pantanosas relacionadas a Nanã. Preservar essas águas, valorizar também a importância dessas águas, eu acho que é fundamental para a gente continuar pensando na vida. Se a gente não cuidar das nossas nascentes, dos nossos corpos d'água, é como não cuidar dos nossos corpos, né, humanos. Essa conexão cultural, espiritual e simbólica com as águas, que nasce do encontro entre saberes indígenas, tradições afro-brasileiras e europeias, segue fluindo viva em nossa identidade. Uma prova disso são os modos de vida caiçaras, que se sustentam da pesca artesanal, mantendo viva a herança e a preservação desses saberes ancestrais. Da arte de moldar e esculpir uma canoa a partir de um único tronco de madeira, passando pelo trançar de redes manuais, cada pescador é um guardião da leitura dos ventos, das marés e da própria alma das águas. No meio da metrópole, mais precisamente nas areias de Copacabana, no posto 6, a cultura caiçara resiste. Aqui existe um ponto em que o rio revela uma de suas permanências mais fortes, a colônia de pescadores Z13. Fundada oficialmente em 29 de junho de 1923, dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores, ela guarda uma presença muito anterior à sua formalização. Ali o peixe chega na hora certa. A rede ainda é consertada com paciência, e o mar é casa, trabalho e vida de quem há muito tempo aprendeu a escutá-lo. Kátia Janine, uma das lideranças dessa colônia, nos mostrou que este local não é cenário. É um espaço de história viva, que atravessa gerações e um pedaço de Copacabana que o progresso não conseguiu apagar. A colônia, ela, na verdade, ela resiste, né, a todo esse progresso que vem em Copacabana. Então, assim, a gente tem muito orgulho de ser pescador de Copacabana
que é um cantinho que as pessoas procuram, que as pessoas gostam de vir aqui comprar o nosso peixe, né? As pessoas gostam de saber que tem um peixinho fresco chegando do mar naquela hora, entendeu? Então esse é o orgulho do pescador. E quais são os desafios da colônia de pescadores para gerações futuras? Olha, o nosso desafio, a gente está tendo até agora a segunda etapa de um curso de formação de pescador. Porque, na verdade, eu, né, que sou mãe, eu não queria muito meu filho na pesca, né? Porque eu sei tudo que eu passei e o pai dele também, que é pescador também, nós passamos. Mas, enfim, ele eu acho que está no sangue também, né? Que a gente traz muito isso da tradição. E ele é feliz e ele fala, mãe, eu sou feliz com o que eu faço, eu gosto do que eu faço. Então, eu tenho orgulho dele falar isso. Agora, sim, as tradições a gente está tentando esse resgate, que não é muito fácil, entendeu? Porque de toda a dificuldade que o pescador artesanal passa, realmente o mar, às vezes, é tanto lixo, que às vezes a gente tem esse trabalho de trazer uma rede cheia de lixo e ficar aí um mês ou até mais para tirar esse lixo, e aí o pescador fica desanimado. Mas a gente tem aí uma segunda etapa de um curso de formação e que a gente está vendo aí uns jovens se empolgar, né? Porque eu acho que quem vai para o mar realmente, eu acho que a pesca é uma coisa que encanta, né? Quando você está lá no mar e a gente às vezes fala assim, eu prefiro estar no mar do que estar fazendo qualquer serviço burocrático aqui. Então é uma paz também de espírito. É lógico que a gente às vezes encara um tempo, né? É uma coisa cansativa. Isso também provoca lá, mais tarde, algum problema de saúde, que isso é inevitável. Mas é um orgulho e eu acho que quem é pescador hoje fala com muita propriedade e orgulho de ser pescador. Também nessa colônia, conhecemos Timóteo, um pescador local que carrega no corpo o tempo do mar antigo. Um tempo em que as canoas eram puxadas no braço, em que todo mundo ajudava, em que o trabalho tinha o ritmo do coletivo. Antigamente, na época que eu cheguei aqui, cara, a gente vendia peixe, era numa banquinha de madeira, botava umas caixas, uns caixotes, entendeu? Ficava por ali mesmo, uns caixotezinhos. Nesse tempo dava bastante peixe, assim mesmo nesses caixotes, a gente limpava por aqui mesmo, não tinha essa estrutura toda que tem hoje, entendeu? E aí foi evoluindo, a gente não tinha guincho também, agora tem guincho, né? A gente, nessa época, era mais canoa, trabalhava, era no braço mesmo, todo mundo ajudava, entendeu? Antigamente também tinha um arrastão que acabou, né? Vai passando o tempo, as coisas vai ficando mais modernas, aí, né? Aí vai renovando. E quais são as tradições que se preservaram aqui da colônia de pescadores ao longo dessa história, que você vê que ainda estão presentes aqui? Bom, as tradições que a gente preserva aqui ainda, né? Essa venda de peixe da gente aqui, entendeu? A limpeza que agora ficou mais moderna, entendeu? E a pescaria de rede, né? Que é uma tradição mais antiga. E a pescaria de linha também, mas é poucos que pescam, mas ainda tem uns, quase que está sendo abandonada porque é poucas pessoas que querem ir lá para passar a noite. A gente pesca à noite nessa frieza, vento e tudo, então não é todo mundo. Eu sou um que eu vou lá no mar pescar, isso quando eu estou indo. Quando o tempo dá, a gente vai. E tem alguma anedota, alguma história de pescador que você poderia me contar da região? É uma história verídica. Eu estava pescando, saí para pescar marrom parceiro aí, né? A gente estava ali para a banda da Ilha das Cagarras. Aí, cara, de longe, a gente avistou, né, aquele, tipo, subir num boto, né? Subia para cima, a gente subia, tem aquela cantiga, daí a gente, pô, o que é isso ali? Aí fomos lá, com curiosidade, né? Quando nós chegamos lá, tinha um boto novo, morto, e a mãe. Quando nós chegamos assim, a distância de uns 50 metros desse boto, esse outro boto que a mãe veio na nossa chicotada, pensei que ela ia bater no barco. Ela veio no rio da gente, eu não sei porquê. Quando chegou assim, a gente achava que ela ia bater no barco, ela mergulhou, foi por baixo. Aí foi lá, deu a volta, veio de novo, aí eu até, vamos parar, vamos voltar. Aí nós voltamos, entendeu? Ali aconteceu as cagarras. Então o filhote dela estava morto. Não sei se ela pensou que foi a gente que matou, então que não queria que ninguém chegasse perto lá. Mas ela veio na violência, que era que a gente achou que ela ia bater no barco. Ela vinha muito veloz, assim, de caraca, vai bater no barco. Mas quando chegou aquela, mergulhou, deu a volta e veio de novo, aí nós saímos afugentar fora. Vocês. É.
A relação do carioca com as águas também se manifesta no alimento, no peixe que sustenta, na receita que preserva, no cuidado com aquilo que o mar oferece, quando a gente aprende a não pedir além do que ele pode dar. O FASA, que realizamos no Rio de Janeiro, recebeu a Junta Local, rede de pequenos produtores e empreendedores gastronômicos que conecta quem produz com quem consome, fortalecendo a economia local e a consciência alimentar. Aqui conhecemos Paulo, que nos falou sobre a ponte entre o mar e a cidade e a importância de valorizarmos a pesca artesanal e os pescadores locais. Desde pequeno, minha família toda é veleja, então a relação com a água a gente sempre teve. Morei muito tempo no Rio de Janeiro, praias e lagoa, algumas cachoeiras aqui também que a gente frequentava no Jardim Botânico. E durante a pandemia, por problemas financeiros, tinha um restaurante em Socorro e nós fechamos. E em busca de qualidade de vida, eu fui para Cabo Frio, é uma cidade que vive muito do turismo no verão, com dificuldade de manter o ano inteiro um recurso financeiro, eu acabei fazendo parceria com alguns pescadores e venho vender peixe aqui no Rio de Janeiro, aos finais de semana nas feiras da Junta Local. A água sempre fez parte da minha vida. E lá a gente tem uma preocupação de comprar produtos locais, incentivar os pequenos pescadores, os artesanais, porque eles sofrem muita concorrência com os barcos grandes, rede de arrasto, e aí a gente dá essa preferência para os pescadores locais. Em nossa visita à Junta Local, também entrevistamos a chefe carioca Cláudia Guimarães, uma estudiosa da culinária brasileira que divulga a riqueza e a diversidade gastronômica do nosso país. Ela nos contou sobre o manejo sustentável do pirarucu, mostrando como o ritmo das águas sustenta cadeias inteiras de vida. Sempre trabalhei com alimento, com gastronomia, antes da gastronomia com engenharia de alimentos. E eu queria mudar, pensei assim, o Brasil é tão grande, vamos mudar, quero conhecer, quero fazer algo novo. E aí eu comecei a procurar uns cursos, eu quero fazer um curso de comida nordestina. E aí eu comecei a procurar um curso com o Anildo Rocha. Eu tinha ouvido falar que ele ia abrir uma turma. Era um curso de imersão na culinária amazônica. E aí eu falei, não conheço muita coisa, da culinária amazônica, eu vou fazer. E foi um curso de 20 dias em Belém, no Instituto Paulo Martins, que foi um dos grandes padrinhos, da comida amazônica, A partir dele, a comida amazônica começou a causar mais interesse, mais curiosidade entre os chefes. E hoje em dia você vê que está muito em voga, a comida amazônica. Quando eu voltei para o Rio, eu voltei apaixonada e falando, eu quero que todo mundo conheça a comida amazônica. E durante esse processo, a gente não para de estudar nunca, eu comecei, apareceu umas palestras no Fim de Rio sobre o pirarucu de manejo sustentável da Amazônia, que consiste em, junto com as comunidades ribeirinhas, fazer com que os indígenas, os chefes das comunidades, tomassem conta do pirarucu para ele não acabar. A comunidade toma conta do pirarucu para que ninguém chegue e pesque sem ele estar nas condições de pesca. Quais são as condições? Ele tem que ter mais de 2 metros e tem que pesar acima de 150 quilos. Menos disso, eles não pode pescar. Essa pesca só é feita 3 meses por ano. Na época de cheia, a água sobe. Quando a água desce, ela desce arrastando todos os frutos. E é com esses frutos que o pirarucu se alimenta, que todos os peixes, e toda a comunidade marinha se alimenta. Então, isso é um movimento das águas belíssimo. Isso é um exemplo de movimento das águas que preserva a comunidade de peixes da Amazônia. E é belíssimo. Lindo isso. E quanto tempo leva para o pirarucu chegar nesse tamanho, que é o tamanho dele de pesca? Acho que uns 6 meses. 6 meses. Ele vai crescendo. Ele chega a 250 quilos, 2,5 metros. Impressionante. E aí, com isso, o que aconteceu? As comunidades ficaram muito empenhadas em ajudar,
As mulheres são as responsáveis pela evisceração, porque elas são as cuidadosas, e com isso houve um maior empoderamento feminino no meio das comunidades, justamente por causa disso, que elas começaram a ganhar o dinheirinho delas trabalhando, né, no processo de evisceração. Enfim, é um projeto muito bonito, assim, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte, mesmo que seja assim um pouquinho. No Rio, o mar é também lazer, encontro e estilo de vida. O litoral organiza a cidade por dentro, esportes, sociabilidade, corpo, manhã e pôr do sol. E é nesse cenário que encontramos Rico, um dos pioneiros do surf brasileiro, alguém que ajudou a escrever a cultura da prancha no Rio, não como moda, mas como identidade. A ideia da escola de surf foi muito, assim, foi espontânea, né? Eu viajei o mundo inteiro, então o surf me deu uma condição muito legal. E para devolver o surf, eu quis ensinar as crianças a surfar, né? A primeira escola de surf foi em 1982, lá no Arpoador. Eu fiz pela Rio Tour e chamei grandes surfistas para estar comigo. Picuruta Salazar, Ismael Miranda, que era vice-campeão mundial, Pepe César, que fez o filme Fábio Fabuloso, Fernando Bittencourt. Foi muito gratificante devolver para a sociedade tudo que o surf me deu. Nos anos 70, era proibido surfar no Rio de Janeiro, sabia? Não tinha cordinha, que é o leash, para botar no pé. Então, no verão, o pessoal surfando no Arpoador, o cara caía da prancha, ia para a cheia e quebrava a cabeça de vários banhistas, né? Então, só podia surfar nos cantos de pedra, ou seja, Arpoador, 200 metros do canto do Arpoador até 200 metros. E antes das 8 da manhã e depois das 2 da tarde, que podia, no período de 8 às 2, não podia horário nenhum. Então, eu já fui preso, como é que se fala, por estar surfando. Eu ia disputar o Mundial lá no Havaí, falei com o policial, com educação, falou, a praia, não tem ninguém na praia, eu queria te pedir autorização para surfar, já que não tem um banhista. Ele falou, não vai poder surfar. Eu falei, vou disputar o Mundial. Aí ele falou que não podia, aí eu falei que era um treino, não tinha risco nenhum de machucar ninguém. E aí entrei na água e entrou mais de 100. E aí quando a gente saiu, fomos presos, mas acabou não dando nada, ficou tudo legal, porque a gente não desrespeitou ninguém. Eu chamei o Bruno Hermani, que era bicampeão mundial de pesca, ele foi lá argumentar e acabou tudo legal e viramos os heróis da praia. Nossa última parada, nesse caminho das águas, são os Jardins Aquáticos de Roberto Burle Marx, localizados no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo. Aqui, água, vegetação e desenho se combinam para ensinar um jeito novo de ver, um paisagismo que educa o olhar e devolve valor ao que antes era ignorado. É nesse território que caminhamos ao lado de Eduardo Barra, arquiteto paisagista formado pela UFRJ, pesquisador e profundo conhecedor da obra de Burle Marx e dos espaços livres urbanos do Rio de Janeiro. Há décadas, Eduardo projeta, estuda e escreve sobre paisagens que unem natureza, cultura e o uso cotidiano, defendendo um paisagismo que não separa beleza e função. Pablo, a gente tem que primeiro pensar o seguinte, isso é obra dos anos 50, 60. Então a gente está falando de 60, 70 anos atrás, né? E como isso ainda é moderno, como isso ainda é novo, né, nos dias de hoje. Por quê? Porque o Roberto Burle Marx, ele traz para a gente uma forma de entender o espaço paisagístico, o emprego da água, não da forma tradicional, que era a água fazendo firulas, fazendo cascatas e cachoeiras, mas a água incorporando a vegetação do entorno. Uma vegetação que normalmente era negligenciada, porque ficava na beira dos lagos, no terreno pantanoso, no lugar que tinha muito mosquito, que as pessoas evitavam ir. Então ele traz essa vegetação que é nossa, que é nativa, que é da região, né? Ele traz e incorpora dentro de um desenho moderno, um desenho classudo, né? É um desenho bonito, né? E as pessoas passam a conhecer uma vegetação que elas simplesmente ignoravam. Estava ali sempre, mas
Então eu acho que ele traz esse papel fundamental do paisagismo como elemento educativo, né? Um elemento de divulgação das nossas belezas vegetais escondidas ou desprezadas, né? E de uma mudança de olhar, né? Sim, ele traz isso, ele traz uma forma de você perceber as coisas de uma forma diferente. E aí você passar a valorizar, né? Esse que é o lado educativo, né? Eduardo, de que forma você acha que o paisagismo é também um instrumento de conscientização ambiental e de educação ambiental? É o tempo todo. Eu acho que o paisagismo não é só fazer um jardim, não é só escolher uma planta para um determinado canteiro. O paisagismo ele tem a missão mais importante dele, é a missão de trazer conhecimento para as pessoas. Roberto Bodemax, inclusive, nos ensinou isso muito bem, que era entender que cada planta tem um lugar certo para ela estar, né? Então eu não planto, por exemplo, um pinheiro do Paraná em Maceió, né? Porque são universos biológicos completamente distintos, né? Então ele começava a dizer, bom, no Rio de Janeiro é um tipo de vegetação que é diferente de Manaus, que é diferente de Porto Alegre, né? Então você começava a ter uma visão da região. E também, associado a isso, que planta que na natureza convivia com que planta. Uma que dialogava com a outra esteticamente e ambientalmente, né? Uma que compensava as deficiências da outra. E ele começou a juntar isso, organizando isso de uma forma estética, né? Com a preocupação estética muito forte, porque ele era um artista, né? Mas com essa preocupação de ligar as coisas ambientalmente, digamos assim, né? Então eu acho que esse é o grande ensinamento que ele nos traz. Encerramos aqui este primeiro episódio. Mas no Rio de Janeiro, o caminho das águas nunca termina. Ele segue correndo dentro de quem vive, cria, trabalha e sonha à beira desse encontro eterno entre natureza, identidade e cultura. Para saber mais sobre os conteúdos do Fasa Digital e acompanhar essas e outras iniciativas do festival, visite fasa.arte.br. Inscreva-se em nossos canais e siga o perfil Festival Fasa no Instagram, Facebook e YouTube. Fasa, onde cultura e pensamentos fluem, conectando você com esse elemento que nos inspira e nos faz viver.